Você sabia que a ansiedade pode interferir diretamente no aumento de peso corporal? Vamos falar mais sobre isso. Eu vou te contar o que é a ansiedade, de onde ela vem e como você pode lidar melhor com isso. Antes de eu falar sobre ansiedade e peso, deixa eu te contar o que ela é. Ela é um mal-estar físico e psíquico caracterizado, marcado por sentimentos de preocupação excessiva, tão forte, capaz de interferir nas suas atividades diárias, na tua rotina, travando inclusive você. É como se uma antecipação catastrófica de algo que ainda nem aconteceu pairasse sobre você e pesasse no teu ser aqui na Terra. Ela começa no campo da mente e ela vai numa escadinha, subindo um degrau por vez e deixando em você uma sensação cada vez mais de alerta, de perigo. A sua mente não distingue o que é fantasia, o que está só dentro dela, de uma realidade. E ela começa a entender que aquilo é um perigo real, quando não existe perigo real aí. E aí o nível de ansiedade vai subindo, subindo e vai liberando na sua corrente sanguínea alguns hormônios capazes de te prejudicar. Os sintomas incluem um estresse desproporcional ao que estamos pensando ou sentindo. Então é como se o que pensássemos aqui fosse desse tamanho e o que é liberado, a sensação de estresse que vem para o nosso corpo é desse tamanho. Então há uma desproporção na ansiedade em relação ao que eu penso e o que realmente poderia acontecer. Também é marcado por uma incapacidade de superar aquela preocupação e aquela inquietação que não te deixa quieta um minuto, que começa no peito e parece que vai te sufocando, diminuindo a quantidade, a capacidade respiratória. Se nós pudéssemos resumir a sensação da ansiedade em uma frase, nós diríamos assim: é como se eu tivesse que resolver tudo, anos da minha vida, nesse momento. Lembrando você que a ansiedade, ela está ligada ou a eventos do passado, quando eu não dei conta de resolver alguma coisa e por isso ficou uma marca registrada, e principalmente a eventos do futuro, sobre situações que podem vir a acontecer. Aquela famosa frase, e se isso acontecer? A ansiedade gosta muito disso, ela está muito ligada a essa sensação. Então é como se realmente todos os anos da tua vida viessem e pairasse aqui na sua frente e você tivesse urgência para resolver tudo nesse exato momento. Nossa mente não aguenta essa pressão, o nosso corpo não aguenta essa pressão e a sensação é que nós precisamos, fugir ou lutar. Um perigo que não é real. Mas de onde vem a ansiedade? De onde ela surge? Qual é a origem dela? Ela deriva da emoção chamada medo. Porém, é fácil distinguir o medo da ansiedade. O objeto do medo é fácil de identificar. Um exemplo, eu tenho medo de dirigir, tenho medo de altura, tenho medo de falar em público. Já o objeto da ansiedade não é claro. Muitas vezes nós nem sabemos o porquê que nós estamos sentindo aquilo. A intensidade do medo também é proporcional ao tamanho do perigo que existe, porque no medo nós temos um perigo provavelmente real. Já na ansiedade não é identificado qual é o perigo. O exemplo a intensidade do medo ser proporcional ao perigo. Eu posso sentir muito medo de dirigir em grandes centros e sinto menos medo de dirigir em pequenos centros. A intensidade da ansiedade já é supostamente muito maior que o perigo que ela representa. Ansiedade de falar em público, por exemplo. Não existe perigo nenhum naquela plateia que está assistindo alguém falando. Porém, a sensação é que algo gigantesco vai invadir você e uma sensação de que eu vou ser aniquilada, acabado nesse exato momento, toma conta do teu ser, fazendo com que você trave e surja novamente a vontade de fugir do perigo. O que acontece então com o nosso corpo físico? Todo ele entra em ação. A digestão é suspensa, a respiração aumenta para levar mais oxigênio
Errou! Oxigênio para dentro do corpo. O sangue é direcionado para o cérebro e para os músculos, para que possa pensar com mais clareza e tomar uma ação decisiva. O açúcar é retirado do fígado e enviado para os músculos para maior energia. O sangue se prepara para coagular rapidamente se houver um ferimento. Se houver necessidade de fugir ou lutar, a resposta da ansiedade aumenta as chances de sobrevivência. Aí nós entendemos a parte saudável da ansiedade, trazendo para nós aquele senso mais primitivo, mais animal que existe em nós de luta ou fuga. Diante de um perigo, a nossa mente mais primitiva diz para nós: vou preparar o teu corpo, vou preparar a tua mente para que você possa lutar contra esse perigo ou possa fugir dele. Porém, na ansiedade, o perigo não é real. E como que a ansiedade, então, Lu, pode favorecer o aumento de peso corporal? Ela provoca alterações na produção de hormônios. Também diminui a nossa motivação para que nós tenhamos um estilo de vida mais saudável e ela causa episódios de compulsão alimentar. E aí o que acontece? A pessoa acaba comendo grandes quantidades na tentativa de melhorar o humor e reduzir a ansiedade, o estresse que ela causa. A ansiedade causa um aumento na produção do hormônio cortisol, que é também conhecido como o hormônio do estresse, e que tem o efeito de estimular aí a gordura no organismo. Isso acontece porque em situações de estresse e de perigo, o corpo tende a produzir mais reservas de energia em forma de gordura, para que o organismo possa ter uma boa reserva calórica e possa ser utilizada em tempos de crise, em momentos de luta ou de fuga. Lembrando que todas as respostas emocionais fisiológicas são para o nosso bem. O que acontece é que muitas vezes ela imagina que exista um perigo real mesmo, a mente imagina que existe um perigo real e acaba trazendo toda essa carga para uma coisa que nós não temos o que fazer, porque não tem nenhum perigo real para nós enfrentarmos. Está apenas no campo simbólico. Nós não precisamos lutar contra nada e nem fugir de uma fera que está nos perseguindo. Quanto à compulsão alimentar, é um consumo especialmente de doces, pães, massas, alimentos ricos, né, fontes de carboidrato e açúcar. Isso causa naturalmente um aumento de consumo de calorias, levando ao ganho de peso e a dificuldade em emagrecer. Esses momentos de compulsão acontecem com os alimentos doces ou ricos em carboidrato, acontece um estímulo da produção de serotonina, né? Então nós temos vontade de comer mais esses alimentos porque estimula a produção do hormônio serotonina e aí acaba trazendo essa sensação de bem-estar, de equilíbrio para o organismo e alivia momentaneamente a vontade de comer, os pensamentos obsessivos que não param dentro da sua cabeça. E como que a ansiedade diminui a motivação? Veja bem que interessante, ela aumenta a quantidade de cortisol, né? O hormônio do estresse na nossa corrente sanguínea, ela aumenta a produção, despeja na corrente sanguínea. Consequentemente, nós ficamos com uma sensação de corpo cansado e sem ânimo. E aí, nós não temos motivação para cuidar, né, ter um estilo de vida saudável, cuidar do nosso corpo para mantê-lo mais em equilíbrio, mais leve, mais funcional. Tá, então nós já falamos sobre ela aumentar o peso corporal, o que ela é, de onde ela deriva, todo esse transtorno que ela traz para o nosso organismo. E o que eu faço então para lidar, como lidar com a ansiedade, como eu faço para reduzi-la? Tem estratégias simples, por exemplo, caminhar ao ar livre, fazer atividades de relaxamento, respiração é essencial para controlar a ansiedade. Se você não gosta de meditar, tirar um tempinho em algum lugar agradável, onde você possa se conectar com você novamente. Eu quero lembrar a você que eu disse que essas emoções, né, todas essas sensações que são derivadas são boas, porém elas ficam confusas e acabam nos prejudicando. É igual veneno e remédio, né? É a proporção, a dosagem que acontece no teu organismo é que vai determinar se é veneno ou remédio. Interessante assim, que às vezes nós ficamos tanto tempo com crises de ansiedade, vamos deixando passar e não tratamos, e vamos só arrastando essa situação ao longo dos anos, que ela acaba cronificando.
Então, o que pode acontecer é que se você está cronificado na ansiedade, você está com crise muito repetitiva, você talvez precise sim de uma ajuda profissional no campo da medicação, a psiquiatria, no campo do comportamento, que é a psicologia, e provavelmente aí, se ela está interferindo no seu ganho de peso, uma nutricionista. Para você recuperar ou melhorar a motivação, que a ansiedade também pode roubar de você um pouquinho, são estratégias já simples citadas aqui que eu falei para você. A questão da atividade física ao ar livre, aí para te motivar, o que você pode fazer? Convidar um amigo para caminhar, para correr, enfim. O que você for fazer ao ar livre, pular corda, andar de bicicleta, convidar um amigo para fazer companhia. Você pode participar de grupos nas redes sociais que estejam em processo de perder peso, né, de eliminar peso, vamos usar a palavra correta aqui, porque a gente começa já mudando a forma como a gente comunica, de eliminar peso e que estão passando por situações parecidas com a que você pode estar passando se a ansiedade fez com que você aumentasse o ganho de peso. Então vamos revisar. Se você está num nível de ansiedade que pode estar já ter se repetido por muito tempo e pode estar te prejudicando, onde você já não tem mais comando sobre esse sentimento que está vindo e derivando no teu corpo aí, uma série de hormônios te prejudicando, como cortisol, e aí você come para aumentar a produção de serotonina e se sentir um pouco melhor, você precisa buscar a ajuda de um profissional que possa te indicar a medicação, no caso um psiquiatra, um profissional que possa te ajudar a questão do comportamento, que é um psicólogo, e um nutricionista, se caso você esteja ganhando peso. Tudo isso vai contribuir para que você entenda onde começou a origem da ansiedade e que você possa construir agora, aqui no futuro, uma vida um pouco mais saudável, vai melhorar o seu humor, vai fazer com que você também ajude outras pessoas que passem pelo processo, sejam pessoas que moram dentro da sua casa, e principalmente ajudar você, para que você tenha um estilo de vida mais saudável e que faça sentido estar em paz na sua vida, do que você tem que realizar no teu processo de crescimento e evolução. Eu tenho um e-book gratuito que está no link da bio no Instagram sobre como você pode controlar uma crise de ansiedade, entender uma crise de ansiedade em 5 minutos. Espero que você se beneficie desse e-book, também desse vídeo. Se fez sentido para você, comenta, curte e compartilha. Toda quinta-feira tem vídeo novo no canal do YouTube. Um grande beijo e até mais!